Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Estamos já nos momentos finais, irmãos, do estudo da primeira carta do apóstolo Paulo enviada aos irmãos que formavam a igreja e moravam na cidade de Corintos, chamada de 1 Coríntios. Hoje nós veremos o capítulo 15, que é super importante, irmãos, do âmbito de vista geral, para a nossa vida, tanto particular como em conjunto com os irmãos que formamos a igreja do Senhor. Já vimos o conjunto do corpo de Cristo, que é os irmãos juntos, formam o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Vimos os dons divididos na nossa última carta, no nosso último estudo. Nós vimos Paulo de uma forma muito, podemos dizer até, irmãos, espetacular. Esclarecer, explanar, comentar, ensinar e traduzir para nós em linguagem espiritual, mas muito clara, todas as maneiras dos dons espirituais do Espírito Santo que pode ser utilizado pelos discípulos fiéis de Jesus Cristo numa reunião em que forma a sua igreja, ou em suas vidas diárias até. Vimos de uma maneira prática e simples o apóstolo Paulo nos ensinar a importância do uso correto desses dons espirituais, muito importante para o fortalecimento da igreja como um organismo vivo, não como uma religião ou como uma organização ou como uma denominação evangélica, não. Como um organismo vivo, porque a igreja é viva, é feita de pessoas, não de tijolo, de cimento. Isso é coisa de seguidores mortos. Quem segue casa de tijolo e cimento, dizendo que é a casa de Deus, dizendo que é a igreja de Deus, são seguidores de Jesus Cristo mortos espiritualmente, não tem vida espiritual. O verdadeiro seguidor que tem vida espiritual, ele chama a igreja do Senhor como o Senhor chamou, um organismo vivo, são as pessoas. Essas são a igreja do Senhor, vivo e forte. Então, irmãos, essa igreja, esses irmãos é que tem que usar esses dons espirituais. São eles que usam os dons espirituais, não a denominação evangélica. Eles são os discípulos de Jesus Cristo, os verdadeiros, não uma religião. A importância se faz necessário de usar correto esses dons espirituais, principalmente, disse Paulo, o dom de profecia e o dom de línguas estranhas. Pois o dom de profecia, disse Paulo, era maior do que o dom de línguas estranhas. Por quê? Por causa do dom em si? Não. Um dom maior do que o outro? Não. Mas porque o dom de profecia, ele ensinava e edificava a todos ali na reunião da igreja. Todos os irmãos são edificados com o dom de profecia. Já o dom de línguas estranhas não. Ele só edifica a pessoa que está falando. O seu espírito se fortalece, mas todas as outras pessoas que estão escutando ele não aprendem nada, não edifica nada. É só para a pessoa mesmo. Línguas estranhas, irmãos, é só para a pessoa mesmo. Já o dom de profecia não, quando se fala é para toda a igreja, todo mundo se edifica, todo mundo escuta a palavra de Deus. Por isso que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas estranhas, no termo de ensinar a todos, e não a um só. Não quer dizer que o dom de profecia seja mais poderoso do que o dom de línguas estranhas, não. É porque ele consegue ensinar a todos o dom de profecia. E o dom de línguas estranhas só edifica a pessoa mesmo que está falando. Então, por esse motivo, Paulo disse que a coisa era séria, irmãos. E que estava escrito nas profecias dos profetas antigos de Deus, que Deus se utilizaria de pessoas de outras línguas e falaria com o seu povo sobre seus erros. E mesmo assim o seu povo não ouviria a voz de Deus. Pois o próprio Deus disse que o povo disse que fez aliança com a morte e com o inferno, exatamente porque confiaram na mentira e na falsidade. E o Senhor Deus disse que estava colocando uma pedra provada em Jerusalém, pedra preciosa, firme e de esquina principal. Todo aquele que crê nesta pedra, que é Jesus Cristo, não se apresse. Isso está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 28, e o versículo do 10 até o 16. Observe, irmãos, que o próprio povo de Deus, nós fizemos aliança com a morte e com o inferno. Isso foi uma profecia de Isaías, há milhares de anos atrás. Sabe quando é que essa profecia vai se cumprir? Na grande tribulação.
quando Israel, que não aceitou Jesus Cristo, os judeus lá no Oriente Médio, o povo de Israel, não aceitou Jesus Cristo hoje, há mais de 2019 anos atrás, rejeitaram Jesus Cristo como Messias e Salvador. Eles não aceitaram. Nós que formamos a igreja hoje aceitamos. Essa profecia foi para eles, para Israel. Foi o profeta Isaías, um israelita que profetizou para o povo de Israel, chamado povo de Deus naquela época. Ele está dizendo que o próprio povo dirá a Deus: nós fizemos aliança com a morte e com o inferno. Por quê? Quando? Porque ainda vai acontecer, irmãos, na grande tribulação, Israel aceitará o anticristo como Messias, como Salvador, no lugar de Jesus Cristo. Então, essa é a aliança. Eles farão aliança com o anticristo, pensando que o anticristo é o verdadeiro Messias de Deus, já que eles recusaram Jesus Cristo até hoje. Israel não aceita Jesus Cristo como Salvador. Pode até aceitar como um grande profeta, mas como Salvador, como Messias, não. Eles ainda esperam o Messias. E eles acham que esse enganador, o anticristo, será o Messias. Então, eles vão fazer essa aliança. Quando o anticristo se rebelar contra eles e botar os exércitos contra Israel, que destruirá eles até Jerusalém, é quando eles vão clamar a Deus, pedindo socorro. Aí é que eles vão dizer a Deus: fizemos aliança com a morte e com o inferno. Por quê? Porque confiaram na mentira e na falsidade e não confiaram naquilo que Jesus Cristo disse há 2019 anos atrás. Eles confiaram na mentira. Na mentira de quem? Do anticristo. O anticristo vai dizer que ele é o Messias. Então eles confiaram nessa mentira. Aí Deus diz na mesma hora, nessa profecia de Isaías: eu coloquei uma pedra provada em Jerusalém, que era Jesus Cristo, pedra de esquina. Quem crer nele não se apresse. Foi isso que Paulo disse. Nesta profecia que ele diz que Deus usará povos de outras línguas para falar ao povo de Israel os seus erros, e eles não ouvirão. Como é até os dias de hoje, né? Nós dizemos que Israel errou em não aceitar. Nós somos de outras línguas. Mas Israel não vai aceitar, não vai ouvir. Só vai se dar conta quando o anticristo se rebelar contra eles lá na grande tribulação. É que eles vão ver que era Jesus Cristo mesmo, o Messias vindo de Deus. Então, irmãos, nós lemos aí o profeta Isaías, do capítulo 28, do versículo 10 até o 16. Desta maneira, irmãos, Paulo diz que o versículo que o dom de línguas de outras nações, sem nunca ter estudado antes, era um sinal. Mas não era um sinal para a igreja, para os irmãos, não. É para aqueles que ainda não aceitaram a fé. Já o dom de profecia não era um dom para as pessoas. Não é para ninguém ficar profetizando na frente do povo do mundo que ainda não aceitou Jesus Cristo, não. Isso é amostramento. Porque não é um sinal para eles. Por que o dom de profecia não é um sinal para o pessoal do mundo? Mas é um sinal para os irmãos, para a igreja. Por quê? Paulo diz assim: olha, se todos se reunirem, a igreja se reunir em qualquer local. Porque os irmãos, quando se reúnem em um lugar para dar glórias a Deus, para partir o pão, para a comunhão, para a oração, quando eles se reúnem, está formada ali a igreja do Senhor. Certo? Não é o local em si, pode ser em qualquer local. Mas os irmãos se reunindo, formam a igreja do Senhor. Então, quando os irmãos se reunirem em um local, disse Paulo, para qualquer evento, e no meio estiverem pessoas que ainda não aceitaram a fé, todos os irmãos ali reunidos começarem a falar em línguas estranhas, eles não dirão que vocês estão loucos porque eles não entendem nada. Eles não estão compreendendo aquilo que vocês estão falando. Dirão que vocês estão loucos, disse o apóstolo Paulo. Mas se todos ali começarem a profetizar, e no meio essas mesmas pessoas estiverem, eles se convencerão rapidinho de que Deus está no meio de vocês, porque os segredos dos corações deles serão revelados pelas profecias profetizadas naquele momento. E eles entenderão muito bem, com isso darão glórias a Deus e manifestarão que Deus está no meio de vocês, irmãos. Por isso que a profecia é um sinal para a igreja. E as línguas estranhas é um sinal para eles. Um sinal de algo que precisa ser esclarecido. Que tiveram a certeza no dom de profecia, porque eles entenderam. Já línguas estranhas eles não entenderam. A língua estranha é para a pessoa em si, somente. E não para o pessoal ainda que não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Aí Paulo diz, então,
que devemos fazer? É simples, irmãos. Cada um de vocês tem harpa, tem cantor cristão, tem coro de hinos, tem dom de revelação, tem doutrina pura da palavra de Deus, tem línguas estranhas, tem interpretação de línguas. Faça-se tudo bem transparentemente, numa linguagem que todo mundo entenda, bem simples, para que todos possam aprender e ter conhecimento e se edificar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O problema é o povo ter conhecimento das coisas, irmãos. Não adianta as grandes manifestações, os grandes poderes, não sei o quê, e o povo ficar sem entendimento, sem saber o que é aquilo. Tem que se ensinar bem claramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Faça-se tudo bem transparente, bem simples, disse o apóstolo Paulo. Se alguém falar em línguas estranhas alto, tem que interpretar na mesma hora. E se por acaso não tiver intérprete nessa hora, então ele fale baixinho consigo mesmo. Não interessa mais a ninguém não, porque não vai entender. Não fique falando em línguas estranhas alto, perturbando a reunião, dando uma de santo mais do que os outros, e ninguém entendendo nada. Já os profetas que falam a Bíblia, ou seja, quando você fala a Bíblia, irmãos, fala as palavras dos profetas, você também está profetizando. Tanto aqueles que falam a Bíblia, ensinam a Bíblia, como aqueles que têm o dom de profecia, dom de profetizar. Que falem eles, para que o povo todo entenda e se identifique. Agora, tudo na ordem, viu? Um por um. Nunca dois ao mesmo tempo, para não causar confusão. Não existe profecia que o profeta se manifeste em descontrole, não. Dizer que não pode segurar, não. Isso é conversa fiada. História de tramposo. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele pode controlar sim, só se ele não quiser. Agora, o Espírito Santo é que ele não pode controlar. E nós já sabemos que o Espírito Santo é um Espírito Santo de paz, suave e ordem. Ele não faz confusão. Deus não é Deus de confusão, irmãos, disse o apóstolo Paulo. Como é em todas as igrejas dos santos. Cada um controla seu espírito. Não é o Espírito Santo não, é o espírito da pessoa. Pois o Espírito Santo não faz confusão, nem faz com que ninguém perca o controle. O Espírito Santo é manso, suave e meigo, e não pega ninguém a pulso. O espírito de Satanás é que pega os homens a pulso. Essa história de dizer que o Espírito Santo pegou a pulso é história de Trancoso e conto da carochinha. Quem pega o homem a pulso são os espíritos de Satanás. Quando o homem dá brecha, ele entra. Chama-se endemoniado. Espírito Santo não. O Espírito Santo é manso, meigo e suave. E só assume o controle se você der o controle a ele. Não tem jeito. Se você não der o controle ao Espírito Santo, ele não assume nada na sua vida. Tudo tem que ser entrega. Tudo tem que ser espontâneo. Então o profeta pode controlar sim. Tudo que acontece numa profecia, as manifestações é do profeta. E não de Deus nem do Espírito Santo. Deus entrega a mensagem a ele. Como ele vai entregar a mensagem? É com ele. Pode ser manso e suave, pode ser mais forte, depende da repreensão. Agora que não exagere nem faça coisas escandalosas. Há também, irmãos, aí na cidade de Corinto, muitas mulheres falando demais, diversas coisas ao mesmo tempo, perturbando a ordem do culto. Então, nós ordenamos que essas mulheres fiquem caladas na reunião dos irmãos aí, quando os irmãos se reúnem, porque estão interrompendo o culto. Se elas quiserem saber alguma coisa, interrogam seus maridos em casa. Como ordena a lei, que não permite que as mulheres no templo falem. Então é esse grupo, irmãos, de mulheres aí que estão perturbando. É claro que hoje, irmão, as mulheres podem ensinar, podem pregar, podem profetizar, certo? Contanto que não façam como essas mulheres de Corinto estavam fazendo, perturbando a ordem. Aquele bedelei todo, aquela conversa toda, sem ninguém entender nada. Por isso que Paulo mandou que elas ficassem caladas no culto. Aí Paulo diz, você acha que eu estou sendo duro dizendo isso? Sou não. Porque se tem alguém aí na cidade de Corinto que se garante como profeta ou uma pessoa espiritual, reconheça que essas coisas que estou escrevendo são mandamentos do Senhor. Não é de mim não. Mas se alguém quer ignorar isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com muito zelo os melhores dons. E não proíbam de falar línguas estranhas, contanto que seja nisso que nós ensinamos. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Meus amados irmãos e queridos amigos, depois desta explanação do apóstolo Paulo, muito forte, mas muito esclarecedora, que dá fortaleza, irmãos, que nos ajudam a nos movermos no Espírito Santo do Senhor, este uso dos dons espirituais, nós vemos Paulo ratificar com autoridade tudo isso que ele ensinou
aos irmãos ali de Coríntios. De repente ele se transforma assim. Paulo começa a escrever de uma maneira que ele vai provar tudo isso que ele está ensinando, está dizendo. Ele diz assim, olha, eu, Paulo, vos confirmo, irmãos, o evangelho da graça de Deus. Não é outro não. É o evangelho da graça de Deus, que é os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para que todos cumpram o mesmo ensinamento que eu anunciei a vocês, o qual também vocês aceitaram e concordaram em obedecer e seguir. E é através desses ensinamentos de Jesus Cristo que eu e vocês somos salvos do inferno. Inferno esse que é uma eternidade sem a presença de Deus em um local de sofrimento onde há muita dor, chamado lago de fogo. Mas essa maneira de salvação, irmãos, é se vocês manterem esses ensinamentos de Jesus Cristo, exatamente como eu ensinei, sem alterar ou mudar nada. Porque senão vocês estarão fazendo tudo em vão. Sabe por quê? Porque eu, Paulo, não mudei nada, irmãos, do que Jesus Cristo me falou. Eu ensinei a vocês exatamente da maneira como foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu para apagar os nossos pecados, como diz a Bíblia, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, como fala e ensina a Bíblia, e que Jesus Cristo, depois de ressuscitar dos mortos, foi visto pelos irmãos, pelo irmão Cefas, que é Pedro, e depois foi visto pelos 12 apóstolos dele, e depois de esse mesmo Jesus Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. E desses 500 irmãos que viram Jesus Cristo, a maioria deles ainda vive hoje, mas alguns realmente já faleceram, e seus corpos dormem no pó da terra. Depois dos 500 irmãos, Jesus Cristo ainda foi visto por Tiago, o apóstolo, e depois, mais uma vez, por todos os apóstolos de uma vez só. E por último, Jesus Cristo apareceu a mim, eu, apóstolo Paulo, lá no caminho da cidade de Damasco, quando eu estava perseguindo a sua igreja. E finalmente, na entrada da cidade, caí do cavalo e me converti ao Senhor. Ele, Jesus Cristo, me apareceu como se fosse um filho abortivo, um bebê morto, antes mesmo de nascer. E por que isso? Era porque eu perseguia a sua igreja ferozmente, irmãos. Por isso eu me considero o menor dos apóstolos, que ainda não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Jesus Cristo sou o que sou. Eu, Paulo, o apóstolo, que apesar de ter sido perseguidor da igreja de Jesus Cristo antes, hoje eu me converti, irmãos. Eu, Paulo, me considero o menor dos apóstolos, mas considero com todas as letras que, pelo favor imerecido de Deus chamado de graça, eu sou o que sou hoje. E esse favor da parte de Deus não foi em vão em mim. Eu respeitei e considerei as ordens e vontades de Jesus Cristo. Apesar de me considerar menor do que todos os outros, muito pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, mas a graça e o favor imerecido de Deus que está comigo. E eu entreguei a minha vida a Ele mesmo, sem pedir nada em troca. Então, irmãos, sejam eles os apóstolos, ou seja eu, assim nós pregamos o mesmo evangelho e assim vocês acreditaram e aceitaram. Ora, irmãos, se vocês aceitaram aquilo que nós pregamos, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então me expliquem, pelo amor de Deus, como é que alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Jesus Cristo não ressuscitou. E se essa blasfêmia de que não existe ressurreição dos mortos fosse correta, a nossa pregação não valeria de nada. É tudo em vão, irmãos. E nós, os discípulos verdadeiros, somos falsas testemunhas de Deus, dizendo aquilo que não existe. Porque se nós pregamos firmemente que Jesus Cristo ressuscitou, como pode alguns do nosso meio dizer que não existe ressurreição dos mortos? Se for assim, Jesus Cristo também não ressuscitou. E se Jesus Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé, irmãos. E ainda permanecemos em nossos pecados. Porque a certeza de que Deus recebeu a morte de Jesus Cristo como sacrifício para perdoar todos os nossos pecados é exatamente a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que prova. Se ele não ressuscitasse, então Deus não teria perdoado nossos pecados. E, consequentemente, não somos salvos. E aqueles que até hoje aceitaram Jesus Cristo e já morreram, estão perdidos e condenados eternamente. Irmãos, se esperarmos em Jesus Cristo somente nessa vida agora, e não depois que morremos ou depois da morte, somos os mais miseráveis de todos os homens. Temos que esperar nele na outra, irmão. Depois que passar dessa para outra.
Mas, irmãos, graças a Deus, Jesus Cristo ressuscitou sim, e foi o primeiro a fazer isso. Isso o quê? A ressuscitar, para nunca mais morrer, para viver eternamente. Pois todos os outros nas Escrituras Sagradas que ressuscitaram, que Deus ressuscitou, voltaram a morrer de novo, novamente. Mas Jesus Cristo não. Ele foi o primeiro a morrer, ressuscitar, para nunca mais morrer novamente. Ele ressuscitou uma só vez, para viver por toda a eternidade. Jesus Cristo abriu o caminho para nós. Ele foi o primeiro para que todos nós também experimentemos o mesmo, morrer e ressuscitar, para viver para sempre eternamente com Deus, quando chegar finalmente a nossa hora. Porque assim, irmãos, da mesma forma que o homem não iria morrer nunca, viu? Lá no começo. Mas infelizmente a morte veio para toda a humanidade por causa do pecado de um só homem, que foi Adão. Assim também a ressurreição dos mortos veio por um só homem, ou seja, Jesus Cristo. Por quê? Da mesma forma que Adão pecou e morreu, mesmo não sendo feito para morrer, todos os homens vieram dele, de Adão, foram obrigados a morrerem também. Assim também, todos terão vida agora eterna em Jesus Cristo, porque ele ressuscitou e tem a vida eterna em suas mãos. Mas essa nossa ressurreição, que será como a de Jesus Cristo, acontecerá tudo na sua ordem, viu, irmãos? Primeiro foi Jesus Cristo, o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer, por toda a eternidade. As primícias, ele é o primeiro a ressuscitar, para nunca mais morrer de novo. Depois serão os que aceitaram Jesus Cristo como Salvador e já morreram. No dia do arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão, que será a vinda do Senhor Jesus Cristo com todas as suas duas fases. Eles ressuscitarão para nunca mais morrer novamente. Jesus Cristo virá até as nuvens do céu somente, e na segunda fase ele vem até a terra e implanta seu reino milenial. Depois disso é que virá o fim, quando Jesus Cristo entregar o reino milenial a Deus o Pai. Isso será feito logo depois de Jesus Cristo ter aniquilado todo o império humano na terra, toda a potestade espiritual liderada por Satanás e seus demônios, e o Senhor Jesus acabar com toda a força contrária a Deus. Só depois disso, porque convém e é necessário que Jesus Cristo reine na terra por 1000 anos, até que coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, é evidente, irmãos, que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Isso será feito na nossa ressurreição, quando recebermos o corpo glorioso. Adeus, morte. Nunca mais. Porque este corpo que vamos receber depois que formos ressuscitados, nunca mais morrerá. Então a morte será aniquilada. Vocês sabem por quê, irmãos? Todas as coisas têm que ficar abaixo de Jesus Cristo, porque o próprio Deus colocou todas as coisas abaixo de Jesus Cristo. Quando ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, quando ele ressuscitou, foi Deus quem deu esse poder. Tudo hoje é com Jesus Cristo. Mas quando Deus disse que todas as coisas estavam abaixo de Jesus Cristo, é claro que fica de fora o próprio Deus. Não é verdade? Mas quando chegar um momento em que todas as coisas estiverem realmente debaixo de Jesus Cristo, porque hoje ainda o mundo jaz no maligno, os homens são controlados por Satanás, por isso que há tanta coisa que não presta nesse mundo. Mas quando Jesus Cristo implantar seu reino milenial, não, acabará tudo isso. Então o próprio Filho Jesus Cristo se sujeitará por livre e espontânea vontade ao próprio Deus, que é o Pai. O mesmo Pai que lhe deu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Outra coisa, irmãos, isso é assunto muito sério. Se fosse verdade o que alguns de vocês dizem, que os mortos não ressuscitam, vejam que até os pagãos, os homens que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador e que não servem a Deus como o Evangelho ensina, eles se batizam pelos mortos. Até eles que não servem a Deus, ao Deus verdadeiro, creem na ressurreição. Porque senão, como eles estariam batizando pelos mortos? E por que nós também, que servimos a Jesus Cristo, estamos a toda hora em perigo? Eu confirmo, irmãos, que a cada dia eu morro me alegrando de vocês, irmãos, por Jesus Cristo, nosso Senhor, está sendo formado entre vocês, através dos meus ensinamentos. Se, como homem, o apóstolo Paulo, combati contra as bestas feras, ou homens arrogantes, endemoniados e maus, lá na cidade de Éfeso, do que adiantaria isso, se os mortos não ressuscitam? Dessa forma, então, comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos e não tem mais esperança de nada, nenhuma de ressuscitar. Está tudo perdido, então vamos curtir a vida e deixar de obedecer a Jesus, o que Jesus Cristo ensinou, senão a ressurreição dos mortos.
Então não há nada? Vai tudo ficar debaixo da sepultura mesmo? Irmãos, isso é uma grande mentira e é uma heresia demoníaca, irmãos. Não vos enganeis, irmãos. As más conversações, esses falatórios de doutrinas e ensinamentos sem nenhuma base bíblica corrompem os bons costumes. Então, irmãos, tenham muito cuidado e não fiquem pecando contra Deus dizendo e ensinando coisas que não sabem, como, por exemplo, que não existe ressurreição dos mortos. Além do mais, muitos aí na cidade de Corinto ainda não têm conhecimento de Deus, a estatura, o verdadeiro conhecimento. Digo isso para a vergonha de vocês, que já faz muito tempo, já deviam ter aprendido. Ao invés de estarem pregando o evangelho com toda a força, que é o mais importante, em vez disso ficam discutindo coisas que não têm, coisas que já são tão claras pela Bíblia. A ressurreição, por exemplo. Mas realmente pode até surgir dúvida, sim. E muitos podem dizer, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo eles vão voltar da sepultura? Já que os corpos que tinham quando eram vivos, só restou os ossos, foram apodrecidos debaixo da terra. Insensatos irmãos de Coríntios, eu, Paulo, digo, por exemplo, a semente que tu planta, a planta só sai dali, daquele local que você colocou a semente, se a semente morrer debaixo da terra. Quando a semente morre debaixo da terra, é que nasce a planta no lugar dela. E quando tu planta a árvore inteira? É claro que não. Tu planta uma semente. E essa árvore esplendorosa nasce a partir da morte daquela semente. Porque Deus dá o corpo da forma que Ele quer, irmãos. E a cada semente Deus dá o seu próprio corpo. Temos que morrer com esse corpo fraco e frágil para nascer com um corpo vigoroso, um corpo glorioso que o Senhor vai nos dar. Nem todas as carnes são iguais, porque uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais. Uma é a carne dos peixes e outra é a carne das aves. E também há corpos celestes e corpos terrestres, irmãos. Corpos espirituais, corpos terrestres, que são os nossos, em uma forma, é a forma de luz dos corpos celestes, como por exemplo estrela. E de outra forma é a luz dos corpos terrestres. De uma forma é o esplendor do sol, de outra forma é o da lua, de outra forma também é o das estrelas. E até as estrelas têm diferença de luz entre uma e outra estrela. Da mesma forma que a luz do sol e a luz das estrelas e a luz da lua são diferentes em intensidade e não têm o mesmo calor, assim também é na ressurreição dos mortos. Aquele que seguir Jesus Cristo fielmente e morre, seu corpo vai para debaixo da terra e apodrece. Mas quando ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja, este mesmo corpo ressuscitará em glória. Ele desceu à sepultura um dia com um corpo degradante, fraco e apodrecido, mas ressuscitará em glória, poder e sem pecado, igual ao corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Esse corpo antes desce à sepultura em fraqueza, mas na ressurreição do dia do arrebatamento voltará com vigor e força, corpo glorioso semelhante ao de Jesus Cristo. Esse corpo nosso hoje descerá à sepultura um dia como um corpo animal com carne, mas no dia do arrebatamento ele ressuscitará corpo espiritual glorioso igual semelhante ao de Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou e entrou lá no local onde estavam os discípulos reunidos. Sem abrir a porta, ele passou pela parede para ver os discípulos. Mesma coisa será nosso corpo também. Ora, irmão, se existe corpo animal ou material, que é o nosso hoje, existe também corpo espiritual, que é o semelhante ao de Jesus Cristo. Pois assim está escrito na Bíblia, que o primeiro homem que foi Adão foi feito alma vivente, quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida lá no Jardim do Éden. E observem que o corpo que Jesus Cristo ressuscitou e recebeu o corpo glorioso, ele passou pela parede, mas quando já estava dentro, conversando com os discípulos, ele disse, me deem alguma coisa para comer. E Jesus Cristo comeu, eles deram favo de mel e pão. Jesus Cristo comeu o favo de mel, comeu pão, e o pão não caiu no chão, porque eles pensavam que ele era um fantasma, mas ele estava com um corpo glorioso. Este corpo glorioso é difícil de nós comentarmos sobre ele, porque ao mesmo tempo ele é material, ele é espiritual. Ele come e retém por dentro, tem organismo vivo por dentro. E ao mesmo tempo não necessita mais de beber água, não necessita mais de fome. Jesus só comeu para dar exemplo a eles de que era Jesus Cristo mesmo. Então, Adão, o primeiro homem, por exemplo, ele foi feito alma vivente quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida lá no Jardim do Éden.
Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, foi feito espírito vivificante. Ou seja, Adão recebeu vida de Deus, o sopro de Deus. Já Jesus Cristo distribui a vida no seu corpo glorioso. Por isso o corpo de Jesus Cristo podia passar por paredes, portas, flutuar e até subir aos céus, como ele subiu aos céus, sem precisar de nada nem segurar em nada. Foi com esse corpo espiritual. Então, esse corpo espiritual será o mesmo que receberemos quando também ressuscitarmos dos mortos no dia do arrebatamento da igreja. O primeiro homem que foi Adão é da terra, é terreno. Já o segundo homem, que é o Senhor Jesus Cristo, é do céu. Da mesma forma que hoje nós temos o corpo do homem terreno, nós trazemos hoje a imagem de Adão, do corpo de Adão, carne, que foi Adão. Também teremos o corpo do segundo homem, Jesus Cristo, o corpo esse espiritual, no dia do arrebatamento, que é do céu, o corpo semelhante ao que ele ressuscitou. Assim, da mesma forma que trazemos a imagem do terreno, que foi o Adão, o primeiro homem, traremos também agora a imagem do celestial, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ficaremos todos parecidos com Jesus Cristo, semelhante ao seu corpo, com o corpo semelhante ao dele. E agora digo isto, irmãos, que nem essa carne e nem este sangue de hoje que nós temos, hoje nosso corpo, pode herdar o reino de Deus. Não podemos entrar com esse corpo, porque ele tem que ser destruído para o corpo glorioso nascer dentro de nós, nascer conosco, e assim podemos herdar o reino dos céus. Porque a corrupção não pode herdar a incorrupção. Dessa forma, se faz necessário que todos nós, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, morramos primeiro, nosso corpo morra, para podermos receber o corpo igual de Jesus Cristo e assim herdar o reino do céu. Da mesma forma que uma semente dentro da terra, ela morre para nascer uma árvore frutífera, verde e grande. Da mesma forma, nosso corpo, esse corpo fraco, tem que morrer para debaixo da sepultura, para nascer um novo corpo glorioso, espiritual, semelhante ao de Jesus Cristo. Mas se na vinda de Jesus Cristo a esta terra estivermos vivos naquele momento, então nossos corpos serão transformados em pleno ar, igual ao corpo de Jesus Cristo. Não provaremos a morte, nossos corpos não descerão para debaixo da terra. Não dará tempo, eles serão transformados ali, na mesma hora. E assim poderemos subir ao reino dos céus, juntamente com aqueles que ressuscitarão naquele momento. Mas esses corpos vindos de Adão jamais poderá entrar no reino de Deus. Eles têm que ser destruídos e o novo corpo aparecer. Eis aqui, irmãos, um grande mistério. Na verdade, nem todos nós iremos morrer. Porque aqueles que forem fiéis a Jesus Cristo e estiverem vivos no dia que ele voltar, no dia do arrebatamento, no piscar de olhos, no momento, antes da última trombeta, porque a trombeta tocará anunciando o arrebatamento, e os mortos que morreram na fé em Jesus ressuscitarão das suas sepulturas. Só que esta trombeta, só quem vai ouvir é o povo seguidor de Jesus Cristo, os que estão ligados com ele. O mundo não escutará. É o toque para a igreja. Então, os que já morreram e estiverem debaixo da sepultura, seus corpos ressuscitarão, completamente transformados em corpos perfeitos, sem defeito algum. E os que estiverem vivos nesse exato momento terão seus corpos transformados no mesmo estilo do corpo de Jesus Cristo. Porque convém que esse nosso corpo que é defeituoso se transforme num corpo perfeito. E que este nosso corpo que é mortal, que vai morrer, se revista de imortalidade, que não pode jamais morrer. E quando acontecer esta espetacular transformação dos nossos corpos em corpos perfeitos e imortais, aí sim, então se cumprirá a palavra que está escrita na Bíblia, que diz: tragada ou destruída foi a morte na vitória que Jesus Cristo, onde está agora, ó morte, o teu veneno? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Nós agora não podemos mais morrer. Triunfaremos sobre a morte e sobre Satanás. Ora, amados irmãos, o veneno da morte hoje é o pecado. E a força do pecado é a lei, que ordena e condena no certo, viu? Pecou, morreu. Mas a graça e o evangelho absolvem o pecador. Com a lei, alguém diz assim: não pequei, mas com certeza ele irá pecar, por causa do seu corpo que é fraco. Mas agora, irmãos, com um corpo perfeito que não pode mais pecar, então a vitória é nossa por causa de Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, sedes firmes, constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. Na obra do Senhor, viu? Na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão para o Senhor.
Trabalho para o Senhor. Procure saber se você realmente está trabalhando para o Senhor. Religiosidade não é necessariamente trabalho para Deus. Observe se está fazendo tudo conforme o Evangelho ensina. Há muitos trabalhando para as religiões. Há muitos trabalhando para as denominações evangélicas. Mas não estão trabalhando para o Senhor. E pensam que estão trabalhando para o Senhor. Observe o que Jesus Cristo ensinou. Porque esse nosso trabalho, o verdadeiro, que é o que Jesus ensinou, não é vão para o Senhor. Porque Ele vai lhe dar um corpo perfeito. Se alegre, irmãos. Esse estudo, irmãos, está na carta do apóstolo Paulo, primeira carta para os irmãos da cidade de Coríntio, chamado de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 até o 58. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que possamos aplicar isso às nossas vidas e tenhamos essa esperança gloriosa, irmãos, de que um dia receberemos esses corpos. Tudo que você quer fazer hoje para Deus e não consegue por causa do seu corpo. Você precisa vencê-lo hoje para receber um corpo perfeito e eterno. Nunca mais morte, nunca mais pecado, nunca mais desagradar a Deus. Eternamente com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.